Olá, começando mais um Centro Westworld, discutindo mais um episódio da terceira temporada de Westworld, cada vez melhor. Dessa vez eu vou falar sobre o quinto episódio dessa temporada, chamado Genre, que é gênero em português, e também é o nome da droga que o personagem do Aaron Paul, o Caleb, toma, né, de uma forma forçada e dá um tempero em todo o filme, uma vez que é uma droga como o Giggles, que é um daqueles dois parceiros ali que o Caleb conheceu no Rico, o tal do aplicativo do submundo, né, como se fosse um Uber de crime. Ele comenta com... Na hora que ele percebe que o Caleb tá sob o efeito daquela droga, ele comenta que é uma maratona de filmes. E durante o episódio... Tocou aqui, mas desligaram. Durante o episódio, o Caleb atravessa diferentes gêneros cinematográficos como se fosse o efeito dessa droga. Começa com uma coisa meio filme noir, né, meio estilizado, que é preto e branco, aí depois vai para filme de guerra, né, a referência mais óbvia é justamente a trilha sonora, quando toca a Cavalgada das Valquírias, do Wagner, que é usada magistralmente pelo Coppola no Apocalipse Now, né, e a cena faz referência a isso, na hora que os carros começam a perseguir o carro onde o Caleb tá, junto com a Dolores e o Liam, que é o herdeiro lá da Insight, a empresa que controla o tal do Roboão. Toca essa música e a forma como, sei lá, os carros são filmados lembra a forma como os helicópteros do Coppola foram filmados no filme que ele fez sobre a Guerra do Vietnã no final dos anos 70. Ele também passa por uma cena de romance, e aí liga, é engraçado isso, né? Não sei se vocês lembram, mas antes da série começar, dessa temporada, eles lançaram um trailer oficial e espalharam pedaços de outros trailers que no fim montaram e disponibilizaram no YouTube, não oficialmente, mas vários fãs fizeram isso. Trailers alternativos sobre o que poderia acontecer na terceira temporada. E um deles é quase um trailer de brincadeira que começa falando que a série está 35% mais romântica. O número X, né? Porque eles usaram 35%, mas eles fazem uma edição do encontro da Dolores com o Caleb como se fosse um encontro romântico. E é a primeira vez nessa temporada que isso acontece. Num dos determinados momentos que ele está sob o efeito da droga Jan, ele olha para Dolores e a visão fica embaçada, meio cor-de-rosa, e começa a tocar a música daquele filme Love Story. Filme romântico, Água com Açúcar dos anos 70 ou dos anos 80, não lembro. Acho que é essa música, não vou lembrar. E ele todo olha para Dolores com um olhar apaixonado. Tem alguma coisa aí. Ele ainda passa por outros dois gêneros específicos que agora me foge um pouco, mas eu vou lembrar, peraí. Tem uma coisa meio thriller, né? Que aí eles fazem até tem uma piada que eu não curti tanto quando toca Night Clubbing do Iggy Pop, que pra mim é que eles estão num drama, né? Mas não necessariamente é uma citação a Trainspotting, que Night Clubbing tá na trilha sonora do Trainspotting e eles estão num trem. E aí tem essa leitura, é uma referência a Trainspotting. Eu não acho que seja isso. Se for, é uma referência quase... tudo bem, dá pra ter essa leitura. Mas eu acho que é muito mais uma coisa de colocar eles como se estivessem num drama urbano, que é justamente o momento que eles estão passando. E tem a última cena na praia, né? A praia é importante frisar, né? Eu já falei isso em outro programa, que é um cenário que o Westworld sempre coloca como se fosse
o limite físico entre os robôs e os humanos. Sempre que está nessa situação, sempre que tem uma praia em cena, repara, tem uma situação limite sendo colocada. E nessa cena especificamente toca uma música da trilha sonora do Iluminado, do Kubrick. Não faz referência especificamente ao Iluminado, mas dá uma atenção, que não necessariamente é de filme de terror, mas um ar pesado para a música. Né? É interessante o uso dessa droga como estilo, né? Claro, né? A forma como o Jonathan Nolan e a Lisa Joy, que são os tocadores da série, inventaram para poder explorar vários gêneros, uma série que por si, né, conceitualmente é uma série que fala de vários gêneros. Né? Westworld é western, né? Você tem o Shogun World, tem o War World, vários mundos que são gêneros cinematográficos. Né? Mas eu acho que tem alguma coisa aí, meio que mensagem subliminar, não que isso vá influenciar na história, mas é mostrando como a arte acaba influenciando a vida. Né? Como o fato do Caleb tomar aquela droga e essa droga realçar momentos diferentes do episódio, com cores, e em alguns casos literal isso, né? Com tons e cores que fazem ele compreender as coisas de outra forma, eu acho que é um jeito como os próprios produtores conseguiram colocar para dizer assim, não, a gente não está falando simplesmente de gêneros cinematográficos, mas mostrando como isso acaba influenciando as pessoas. Né? E aí vai para um lado mais de teorizar mesmo, que é os fãs de filmes românticos tendem a ser mais românticos, os fãs de filmes de terror gostam de situações mais tensas, os fãs de filmes de guerra tendem a ser ou mais agressivos ou de ver essa situação. Ele brinca muito com isso e ao mesmo tempo coloca o próprio Westworld nessa encruzilhada. Né? E aí, qual é o gênero de Westworld? Mas isso não é nem de longe o principal que acontece nesse episódio. Né? Acaba sendo uma deixa estilosa para poder ampliar essa discussão, mas não é disso que a gente está falando. Na verdade, a primeira coisa que a gente vê nesse episódio, que eu acho, não só eu, né, acredito que a maioria do público brasileiro tem achado curioso, é o encontro do Sarah, que é o personagem do Vicente Cassel, com o presidente brasileiro. E o nome do presidente brasileiro é Adrian Filo. Porra, HBO, pesquisa direito, meu. Que brasileiro chama Adrian? Filo não, cara. Filho, põe um H aí no meio, caralho. E o cara é um pau mandado, né, que, enfim, né, até muito interessante no momento em que o Brasil está se tornando pária mundial por conta da epidemia e do boçal que toma conta, deveria estar tomando conta do Brasil. Westworld vem mostrar que não somos nada além de uma republiqueta das bananas, bananinhas, né, no caso, que é controlada por forças externas. Né? Então acaba sendo uma amostra de poder do Sarek, né? Como ele é um cara super requisitado, né? Que ele inclusive pede para encontrar com o presidente do Brasil. Em um outro lugar, que ele até comenta isso, né? Pô, podia ter feito essa visita no Palácio Presidencial, vai saber onde é o Palácio Presidencial nesse mundo do Westworld. Mas o Sarek prefere se encontrar num campo neutro, que inclusive ele pode, depois da reunião, cair fora. E ele já joga ali meio que como uma praga, né? Daqui a pouco tempo o preço da sua moeda vai cair, a rebelião no norte do país vai acontecer mais rápido do que você está pensando e você vai ser expulso do palácio e aquele cara ali de bigode vai ser o novo presidente com quem eu vou conversar daqui a algumas semanas. Isso também é, óbvio, uma demonstração de poder, mas ao mesmo tempo a demonstração de poder para a gente, né? Para a gente entender o papel do Sarek, né? Que até então é tratado, né? No episódio passado a gente descobre que ele é o cara mais rico do mundo e que também esconde os seus rastros digitalmente, ninguém sabe muito sobre ele. Mas é um cara que é influente, é um cara que as pessoas sabem quem é, as pessoas que têm poder no mundo sabem da importância dele a ponto de recebê-lo.
E a partir daí a gente vê a história do Sarek, né, que já tinha sido acenada no programa anterior, que novamente a gente vê o Sarek criança vendo Paris sendo destruída por algo nuclear, não sabe se um acidente nuclear, uma bomba nuclear. E ele e o irmão dele, que pela primeira vez a gente sabe quem é, Jean-Michel, aparentemente, Jean, é, começam a pensar em que eles podem mudar esse mundo que aconteceu essa tragédia que acabou tornando-os não só órfãos de família, mas fazendo com que eles perdessem todas as referências que eles tinham do mundo, no estado. Eles começam a ficar obcecados com isso e desenvolvem um padrão que eles vão mostrar para o pai do Liam, que aparece o fundador da Insight, que é essa empresa que fez essa máquina gigante que controla o futuro das pessoas, que nesse mundo de Westworld, né? Que até o programa passado eu suspeitava que o Sarek fosse a encarnação desse Roboão, né? Eu comentei aqui, acho que em 2 outros programas anteriores, que não só a possibilidade do Sarek ser um ser virtual, dele não existir de fato, como ele ser a encarnação dessa inteligência artificial de uma forma palpável, seja numa projeção, seja numa simulação ou habitando o corpo de um anfitrião. Eu não descarto 100% essa hipótese, embora o que a gente viu nesse último programa aponta que, na verdade, talvez a inteligência por trás do Roboão seja a do próprio irmão do Sarek, né? A gente descobre aí nesse processo que uma das coisas que eles chegam à conclusão desenvolvendo essa máquina, que é o que eles vendem para o Liam, pai, né? Que poderia controlar o futuro do mundo, que há pessoas que eles chamam de outliers. Outliers, inclusive, é um termo que existe, né? Tem um livro clássico escrito com esse nome, que fala justamente das pessoas que saem da curva, né? Que pensam fora da caixa, para usar 2 termos clichês, mas que acabam sendo bem ilustrativos sobre o que acontece em Westworld. Qual que é o motivo? Por quê? Porque a partir do momento que você começa a querer controlar as pessoas como se elas fossem robôs, as pessoas criativas, as pessoas que não se conformam com as coisas, enfim, há uma parte da população que vai se rebelar contra a conformidade, vai confrontar o status quo e vai querer fazer algo demais, seja de uma forma agressiva ou de uma forma criativa, e o Sarek e o irmão deles entendem que para fazer o mundo funcionar como eles estão querendo, eles precisam eliminar esses outliers, esses fora da curva. Não lembro qual foi o termo que eles usam na tradução para português. Mas é isso. E eles, para conseguir transformar essa máquina que eles estão criando em verdade, eles entram em contato com o Liam Dempsey, o pai, né, de novo, que é um cara que mais ou menos o equivalente ao Zuckerberg. É um cara que conseguiu desenvolver uma empresa que coleta os dados de todas as pessoas do mundo, e eles conseguem provar, com movimentação de dinheiro, que eles podem... como é que fala? Eles podem não só prever o futuro, mas fazer o futuro acontecer a partir de dados que eles conseguem levantar, né? Eles hackearam o sistema de dados do Liam Dempsey para mostrar para ele que se eles conseguem se associar, ele vai ganhar muito mais dinheiro com isso. E é isso que acontece. Num dado momento a gente vê o Dempsey de novo reclamando que já construíram 3 ou 4 versões, e a gente fica sabendo que a primeira versão chamava Saulo, a segunda chamava David, depois Salomão, e a quarta, que é o que a gente conhece, Roboam, que é Roboam. 4 reis bíblicos, né, um filho do outro. Então eles vão criando essas máquinas até que num dado momento, né, com essa questão dos outliers, eles conseguem efetivamente controlar a sociedade e descobrir o futuro de todas as pessoas e tentar
transformar a civilização em algo previsível, que é o grande sonho que eles vendem para o Dempsey mais como uma possibilidade de ganhar dinheiro, mas para eles é basicamente a questão do poder. Só que nesse meio dessa história, o tal do Jean-Michel, que é o irmão do Serac, ele é um outlier, ele está dentro desse padrão e a gente não sabe o que acontece a partir disso. Então cabe aí essa suspeita, principalmente porque na primeira cena a gente vê ele contando, relembrando a história e contando essa história para o Roboão, como se o Roboão pudesse entender. A gente, em momento algum dessa temporada, a gente soube que essa máquina é consciente. Ele podia estar falando só em voz alta, né? Mas enfim, dá a entender isso. O que me leva a crer que talvez o Jean-Michel tenha sido usado para conseguir transformar o Roboão no que ele é no tempo presente de Westworld. Tem uma possibilidade também dos dois estarem nisso, né? Dos dois terem, ou até mesmo de uma inteligência artificial ter usado os dois e tá controlando. Por isso que eu não descarto a possibilidade do Serac atual ser ou uma inteligência artificial ou um robô, pelo fato de que talvez tenha essa inteligência artificial usando os dois, ou ao menos um deles, o próprio Serac, como interface para poder agir no mundo offline. Na paralela a gente revê toda a história da Dolores. A Dolores consegue sequestrar o Dempsey, né, o Liam Jr., junto com o Caleb. E é muito curioso num dado momento quando a Dolores dá o óculos para o Liam, que é um óculos que permite que ele acesse a rede de pessoas que ele controla, através do Roboão, para entender quem é ela. E ele não consegue identificar quem é a Dolores. Ele fala assim, tem um vácuo, um vazio aí. Dá até para entender isso. Mas o curioso não é ele não reconhecendo a Dolores, mas ele põe o óculos no Caleb para ver o Caleb e ele se assusta com o que ele está vendo. A gente não sabe o que ele está vendo. E ele não está vendo um cara que ia se matar ainda jovem, que era o destino que a Dolores conta para o Caleb que o Roboão tinha previsto para ele. E aí tem toda uma teoria que talvez o Caleb não seja o Caleb. Tem também, isso inclusive justificaria o fato de que a mãe dele não o reconhece. Né? Tem várias cenas que dá a entender que é como se ela tivesse algum problema mental, que não reconhece o filho, mas por outro lado, talvez ela não o reconheça de fato. Talvez ele seja outra pessoa, talvez ele seja o Jean-Michel, talvez ele seja o Serac, talvez ele seja o Roboão, mas o fato é, ele é uma pessoa que o Liam Jr. não só não gosta, como se assusta quando descobre. E à medida que a série vai passando, a gente vai sacando que, o episódio vai passando, a gente vai sacando que ele sabe mais. Tanto que na hora que o Liam morre, no final do episódio, mesmo assim ele não para de falar mal do Caleb. Que você é o pior deles. Deles quem? Será que o Caleb é um anfitrião usando o corpo de uma pessoa que morreu na guerra? E aí eu vi na internet alguém comentando sobre o próprio jeito que o Caleb usa a arma. Sempre que joga uma arma para ele, ele parece não saber o que fazer com essa arma, ele não tem instinto militar. E é um cara que, teoricamente, o histórico dele nos conta que ele teve, passou, foi colocado no exército, lutou, inclusive dá a entender isso, né, que um dos jeitos que o Roboão entendeu para neutralizar os outliers seria justamente colocando eles na linha de frente em guerras para morrer mesmo. Enfim, tem essa questão aí sobre quem realmente é o Caleb. Está em aberto, completamente em aberto. Mas a gente
vê depois a Dolores fugindo com eles, né? Consegue inclusive pegar a senha, né, do Liam para conseguir entrar no sistema. Aí a versão dela, trabalhando com o Martin que é o ex-segurança do Liam, que foi clonado, né, e usado por ela, tá junto com o Bernard, os caras conseguem entrar na Insight e eles acessam o Roboão. E eles fazem uma coisa fantástica, que, enfim, no fim é uma grande revolução, talvez não a revolução que a Dolores está pregando desde o começo da temporada, mas eles avisam, todos os habitantes do mundo recebem mensagens com as informações que o Roboão tem, inclusive como eles vão morrer. Todo mundo descobre qual o jeito que vai morrer e quem são os seus amigos, enfim, o Roboão controla tudo e todas as informações que dizem respeito a você estão na sua mão. Imagina se isso acontecesse. É aquele papo lá do tecido da sociedade se desfaz na frente de todo mundo e de uma hora para outra, né, é o que acaba acontecendo. Logo que isso rola, as pessoas começam a sair brigando, atirando, se matando, entrando em pânico, enfim, todo mundo entra em parafuso, que é de se esperar numa situação dessa. E acredito que isso tem a ver com o plano da Dolores. Não só ela fez isso acontecer, né, usou o Martin para conseguir chegar na Insight e acessar o Roboão, mas especificamente deixar os seres humanos completamente malucos para desestabilizar, acredito que o Roboão. Ela não fez simplesmente para instaurar o caos. Tem um plano aí por trás e é talvez isso que a gente veja agora nesse 6º episódio. Tem mais 3 episódios, as temporadas são 8 só. E acho que nesse próximo a gente vê a volta do Bill, o Homem de Preto. Ele volta e aí a gente vai entender o que vai acontecer. Tem outra coisa também que está completamente em aberto, que às vezes tem essa questão do aspect ratio, né, que é o jeito que a tela aparece. Enfim, vocês já devem saber disso, que quando aparecem as barras pretas em cima e embaixo, dá a entender que é uma simulação. Isso não é cravado, mas não é de verdade. Quando não tem essas barras, sim, é de verdade. Então, essa questão do que é simulação, que por enquanto está muito em cima da Maeve, que não apareceu nesse episódio, e vai aparecer no próximo, pelo menos o que dá a entender no trailer que eles já mostraram, a gente vai ver alguma coisa sobre essa simulação nesse próximo episódio que passa agora no domingo. É isso. Dá para falar sempre muito mais sobre o Westworld, né? A gente vê várias outras coisas acontecendo, mas eu acho que o principal desse 5º episódio eu acabei falando aqui, certo? É isso, vamos ver o que acontece agora no 6º episódio, cujo título é The Coherence. Incoerência. Não sei nem se essa palavra existe, decoerência. Né? Vamos ver o que acontece e segue sendo a melhor série atualmente. Cada episódio consegue ser melhor do que o anterior. E mais do que isso, né? As peças já estão andando. O tabuleiro que estava sendo colocado até o 4º episódio já está em ação. Mas suspeito que algumas peças a gente não está vendo ainda. Vamos ver isso já já. Valeu, até já.